Hoje a Finlândia tem sido retratada como o país mais racista da Europa. Are you racist? You respect me, I respect you. O finlandês não se enxerga sendo rude ou agressivo. Na minha experiência, sofri racismo e ostracismo numa empresa finlandesa. Quem me acompanha aqui no canal sabe que o projeto Me Criando para Criar não é um canal sobre a minha vida diária pessoal. De vez em quando eu trago alguma coisa pessoal sim, mas esse nunca foi o foco aqui. E eu sei que provavelmente eu teria muito mais seguidores e visualizações se abrisse mais a minha vida, a minha casa, porque, vamos ser sinceros, esse tipo de conteúdo é o que mais chama a atenção, o Big Brother, o entretenimento vazio, enfim. Mas no ano passado, assim que voltei para a Finlândia, eu fiz um vídeo para falar sobre a vida aqui. E alguns brasileiros que assistiram ao meu vídeo sentiram que eu estava escondendo a verdade nua e crua da Finlândia, como se eu estivesse fazendo uma propaganda enganosa do país, algo que, concordo, muitos influenciadores e até a mídia fazem. E assim, eu reconheço que naquele vídeo eu não aprofundei tanto os pontos negativos de viver aqui. E eu entendo a reação de quem mora aqui a contragosto ou de quem passa por dificuldades reais. De verdade, não estou desmerecendo a experiência de ninguém. Só que falar da Finlândia para mim não é simples, porque eu sinto que vivo meio que um paradoxo aqui. E eu tentei explicar isso naquele vídeo, ainda que de forma bem simplificada. Sinceramente, se eu quisesse me dedicar mesmo a falar sobre a vida na Finlândia, tudo que envolve morar aqui, cultura, comportamento, eu provavelmente teria que criar um canal só para isso, porque são muitas nuances. É uma realidade muito diferente da nossa. E pelo menos por agora esse não é o meu objetivo. Esse paradoxo finlandês, a meu ver, se apresenta em vários aspectos. Por exemplo, no dia 1º de maio e no dia da independência, você vai ver tanto marchas de grupos comunistas quanto marchas de grupos neonazistas. E não sou eu que estou rotulando, não. São os próprios grupos que se definem assim. E nenhum deles é proibido de se manifestar. Em vários lugares do mundo, só essa autodefinição já bastaria para o grupo ser banido antes mesmo de chegar às ruas. Mas ao mesmo tempo, existe censura e cancelamento na mídia daqueles que não seguem o que é considerado politicamente correto. Outra coisa interessante é que a mídia internacional está sempre dando destaque à Finlândia como o país mais feliz do mundo. Já por 9 anos lideramos o ranking, sendo que o número de suicídios e vícios em álcool e drogas aqui são alarmantes. E não vemos muitos finlandeses concordando com esse ranking, mas ao mesmo tempo, a gente vê que o estilo de vida da maioria deles retrata bastante contentamento. Mas bom, posso trazer este tema numa outra oportunidade, porque o que elegi para falar hoje é um tema que entre nós imigrantes seja talvez o que mais gera desconforto, o racismo. Hoje a Finlândia tem sido retratada como o país mais racista da Europa. E essa é uma mais daquelas questões que foram completamente polarizadas, instrumentalizadas politicamente e acabam virando discurso comum. De um lado você tem o Partido Verde dizendo que o país é mesmo racista, e do outro lado você tem o Perussuomalaiset, que talvez eu possa traduzir como o Partido dos Finlandeses Puros, talvez, que rejeita fortemente o multiculturalismo e defende com bastante firmeza a identidade finlandesa. E como quase tudo na vida, eu não acho que isso seja uma questão de preto no branco. Tem muita nuance aqui, muito contexto. Só que são nuances desconfortáveis, que muita gente prefere não olhar. E que hoje em dia, mesmo sendo meio óbvias, acabam soando polêmicas demais. Todos concordamos que numa sociedade totalmente homogênea, obviamente esta preocupação não existe. E nesse quesito, a Finlândia tem uma curta história de interação com outras raças e costumes dentro do seu país. E ainda é um lugar bastante homogêneo, eu diria. O finlandês, e eu comentei sobre isso em vídeos passados, tem hábitos e conduta social bastante distinta do resto do Ocidente. Vou aqui tentar simplificar com a perspectiva de um brasileiro que nunca veio para cá. Sabe aquela pessoa extremamente tímida, que quase nunca abre a boca para falar um A? Ela não para cumprimentar os outros, principalmente se for um estranho. Não olha nos olhos, chega a acelerar o passo para evitar de cruzar com o vizinho no corredor do prédio. Não vai te convidar para um café na sua casa só porque vocês tiveram uma conversa legal, foi muito gentil algumas vezes? Não. Não gosta que, por exemplo, sentem do lado no transporte público quando na verdade tem vários outros assentos livres em volta.
Para um brasileiro, facilmente você apontaria essa pessoa como antissocial, mas este é o estereótipo do finlandês mediano. Obviamente, como em todos os lugares, você vai encontrar finlandeses extrovertidos, sorridentes, mas no geral, um meme de um finlandês é isso aqui. Começando por este fator, não se pode esperar que ao chegar aqui você seja recebido de braços abertos por pessoas que nunca conviveram com você. Pode ser que um brasileiro determine que a falta de acolhimento mínimo de colegas de trabalho, de transeuntes na rua, de prestadores de serviços, seja a rudez do finlandês. E confesso que eu ainda traduzo assim em alguns contextos, mesmo sabendo que não é pessoal. O finlandês não se enxerga sendo rude ou agressivo. Para eles estão sendo diretos, objetivos, sem rodeios. Eles não tentam agradar ninguém nem esperar por aprovação. São muito reservados e entrar num círculo de amizade de um finlandês pode custar bastante tempo de convivência, afinidades, vínculos familiares que também não é garantia, ou sorte talvez. Geralmente, os amigos de um finlandês adulto são amigos de vida toda. Mas você pode ter sorte de entrar numa família muito unida, acolhedora e que insiste em conviver contigo. Conheci algumas famílias assim. Eles também não expressam muita euforia enquanto sóbrios. E nem cantar parabéns no aniversário de uma criança pode ser motivo para subir o tom da voz. A cantoria vai soar mais como uma canção de ninar do que uma celebração. Num constante tom de contentamento ou talvez melancolia, pouquíssimas coisas são reais motivos para uma manifestação calorosa, exceto o time Finlândia no final da Copa do Ice Hockey. Kiekossa on tapahtunut. Suomi voittaa MM-kultaa numeroin 3-1. Voi herran pojat, minkä teitte! Voi herran pojat, minkä teitte! Marko Anttila ja Suomi 2019 maailmanmestaruus tulee koti-Suomeen! Para muitos, principalmente latinos, isso é chato, triste, deprimente e é assim que muitos dos meus conterrâneos se sentem aqui. Espero que vocês já tenham percebido onde estou querendo chegar. Num mundo onde tudo é ofensivo, a probabilidade de estrangeiros terem a percepção de terem sido excluídos ou discriminados é altíssima aqui na Finlândia. As manchetes do momento são sobre desemprego, o maior nível da Europa atualmente. E o estrangeiro aqui tem muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Um dos motivos mais comuns é porque é muito difícil reconhecer sua formação e experiência profissional adquirida no exterior. O outro motivo é a língua finlandesa. Ainda que existam alguns cursos superiores aqui em inglês, estes parecem não serem suficientes para garantir uma colocação no mercado, o que tem sido alvo de muitas críticas, como que fosse uma promessa enganosa de integração e acolhimento de estrangeiros. Há muitos relatos e denúncias de que as empresas pré-selecionam candidatos para as vagas pelo sobrenome, descartando estrangeiros independentemente de suas habilidades. Eu vou trazer aqui uma hipótese para esta possível rejeição. A cultura no ambiente de trabalho aqui é bastante diferente. Hierarquias mais horizontais e baseados em confiança. Só um parênteses, minha referência é ao mundo financeiro de seguros e de engenharia, onde eu e meu marido atuamos. Não posso dizer muito sobre outros segmentos. Bom, voltando. Existe uma relação de confiança implícita entre os colegas que é sustentada pelas afinidades dessa coletividade, a língua, os hábitos, as histórias, a etiqueta implícita. A não ser que a empresa seja multinacional e bastante influenciada por estrangeiros, leva um tempo e algum esforço extra para se mesclar num ambiente de trabalho puramente finlandês. Digo por experiência própria. Na minha experiência, sofri racismo e ostracismo numa empresa finlandesa, cuja língua oficial era finlandesa e onde eu era a única estrangeira. Foi a primeira vez que senti uma discriminação real, mas preciso ressaltar que apesar de toda a dor e desconforto que isso me causou, eu nem posso dizer que toda a empresa era racista. Eu fiz amigos finlandeses naquele lugar, mas tive o azar de lidar com alguns indivíduos desprovidos de ética e que achavam que me assediando e me excluindo garantiriam seus empregos. Hoje trabalho numa empresa multinacional. Ainda sou a única estrangeira na minha equipe e sou totalmente respeitada e acolhida. Sobre o processo de busca por emprego.
Aqui na Finlândia, quando eles postam vagas no LinkedIn, muitas vezes eles incluem o contato da pessoa que está responsável pela vaga. Pode ser um e-mail ou telefone. Então, cabe ao candidato se apresentar através desses meios, além de mandar o currículo pelas vias eletrônicas apresentadas. Eu não sei o quanto os imigrantes fazem isso para iniciar uma introdução mais personalizada, mas isso pode ser uma forma de transpor barreiras de preconceito. Porém, fato é que eles vão dar preferência a alguém recomendado ou já integrado ao network da área. Muito parecido com o que acontece com outros países. Para eu conseguir um trabalho aqui, primeiro eu busquei me conectar com pessoas da minha área para me incluir neste network. E meu primeiro emprego, que foi nessa empresa 100% finlandesa, lá eu não conhecia ninguém, mas eu tinha referências locais para atestar as minhas competências. Precisamos ter em mente que estamos falando de um país minúsculo em população. São 5,5 milhões de habitantes, com uma cultura e língua únicas. E eles se dão o direito de selecionar com quem eles querem conviver. Outro ponto frequente de debate é o uso da língua em espaços públicos. Eu li um artigo recentemente falando sobre negros africanos adotados por famílias finlandesas ou nascidos aqui, que acham que é racismo ser atendido em serviços ou lojas em inglês e não finlandês. Eles dizem, o que te faz pensar que eu não seja um finlandês? Bom, eu não me pareço a finlandesa. Percebe a situação? Enquanto imigrantes reclamam que ir ao médico e não ter atendimento em inglês é um absurdo, que se a maioria dos finlandeses aqui conseguem se comunicar em inglês, esses profissionais de áreas tão elitizadas deveriam prestar serviços em inglês. Apesar de viver a dor, de nem sempre conseguir me expressar plenamente em finlandês, eu preciso aqui defender esses médicos, porque um cara formado em medicina aqui, que se presta a tratar os cidadãos do seu país, não tem nenhuma obrigação de falar outra língua que não a nativa no seu trabalho. Muitos os fazem por gentileza, ou porque se sentem confiantes em falar em inglês termos específicos. A verdade é que muitos finlandeses, apesar de serem capazes de falar inglês, eles não se sentem à vontade para isso. E você não encontrará isso facilmente no Brasil, não encontrará isso facilmente em nenhum outro país com línguas que não sejam inglês. Eu vivi na Espanha e se meu espanhol falhasse para me comunicar em qualquer lugar, ninguém em nenhum ambiente trocava para inglês ou português para me ajudar. Chega a ser cansativo ouvir esses debates e me coloco no lugar dos finlandeses que vivem esse conflito. Se falo inglês, sou racista. Se falo finlandês, sou racista. Teremos que andar com uma placa na testa contendo nome, pronome, língua e inclinação política. Tudo isso porque rejeitamos um fato. Fato é que podemos sim definir um finlandês. Numa evolução natural de milhares de anos, o finlandês continua sendo branco de olhos claros. Toda exceção a isso terá que se apresentar e isso não é racismo. Não é racismo definir o finlandês. A população da Finlândia apresenta características genéticas relativamente distintas dentro da Europa, resultado de um isolamento histórico e uma trajetória demográfica particular. Isso levou a uma certa homogeneidade genética. A ideia de diversidade, onde a identidade atrelada à religião, padrão de moral e semelhanças físicas é rejeitada, tem origens num plano malévolo que pretende fazer de países como a Finlândia, Suécia, Dinamarca apenas um território sem história, sem marcas, sem nacionalidade, sabe um nome no mapa? Na minha percepção, se tudo é racismo, nada é racismo. Gente, não dá para moldar toda uma sociedade baseada em percepções tão subjetivas que sejam difíceis de provar. A Finlândia não foi um país que desbravou o mundo colonizando outros países e subjugando outras nações e raças, muito pelo contrário, foram eles os subjugados. Eles não compartilham esse sentimento de culpa fomentado no resto da Europa? Mesmo assim, os que chegam aqui recebem inúmeros benefícios, às vezes tão demasiados, a meu ver, que superam o conforto que um trabalhador de classe baixa, classe média baixa, consegue prover para sua família trabalhando todos os dias. Um país que provê segurança social com seguro-saúde logo após a admissão do imigrante, fornece curso de língua finlandesa em quase todos os municípios, permite a abertura de mesquitas, educação gratuita quer você goste da qualidade ou não, alguns serviços críticos como questões burocráticas de imigração, eles até colocam um tradutor para falar a sua língua. Um país que investe em tudo isso não deve ser sistematicamente racista. E diante de uma crise econômica e um sistema de benefícios tão amplo que se tornou insustentável,
eles também têm o direito de repensar quem eles querem admitir e manter neste país. No âmbito pessoal, eu, como brasileira, me sinto em desvantagem aqui em vários aspectos. Eu sinto falta da espontaneidade, da troca de olhares que compartilham ideias comuns, de poder identificar o que os presentes estão sentindo pelas suas expressões. Eu sinto falta de poder usar a língua de forma tão abrangente que ela traduza meus sentimentos, de poder contar uma piada que faça tão sentido e seja tão engraçada como seria em português, de usar mais palavras e poder me repetir e enfatizar aquilo que eu gostaria de expressar. Eu sinto falta de poder abraçar. São poucos os finlandeses aqui que sinto a vontade para cumprimentar com um abraço, ainda que eu tenha alguns amigos finlandeses que valorizo muito. Mas eu ainda não me sinto totalmente ajustada ao fato mais comum aqui, que é estar no meio de pessoas que você até vê com frequência, mas se sentir sozinha, porque não há o hábito de jogar conversa fora, não há repertório para isso. Mas esses são os desafios de ser imigrante em um país culturalmente tão diferente. Vocês conseguem dimensionar quão profundo isso é? Porque nem todo desconforto que eu sinto aqui pode ou deve ser chamado de racismo. Muitas vezes o que existe é um choque entre referências. Sou eu, com a minha bagagem, os meus hábitos, as minhas necessidades, tentando me adaptar a uma realidade que funciona de outra forma, com outra lógica, outro ritmo. E isso por si só já gera estranhamento. A gente precisa se despir dos nossos conceitos formados pela nossa cultura e experiência e olhar para o país onde você escolheu viver com um copo vazio, para entender o que são os significados deles, o que são os valores deles. E se você não encontrar jeito de aceitar, se ajustar ou de alguma maneira se acomodar neste espaço, é melhor pensar em outro lugar. Eu fiz isso, eu fui embora daqui depois de 5 anos e meio porque achei que poderia ser melhor em outro lugar. Fiquei 2 anos no Canadá para entender que, na verdade, os prós da Finlândia podem sim superar os contras. Mas essa é a minha balança de valores e condições. Cada um deve saber o que pesa mais para si. Eu falei tanto e ainda sinto que não esgotei o tema, mas... Bom, fiquem à vontade para fazer perguntas ou compartilhar seus comentários e suas experiências aqui. Vejo vocês na próxima!